E é por isso que, para dar eficácia para as nossas regras, a gente cria condutas negativas, o que não deve ser feito. E se essas condutas negativas ocorrerem, a gente vai aplicar, então, uma resposta. Joia? Muito antipático, né? Vamos em frente. Muito bem. O manual de vocês, a primeira versão do texto dele foi enviada anteontem para a diretoria. E depois a gente vai diagramar ele para ele ficar num formato que identifique vocês visualmente. E ele vai ser público, ele vai estar no site de vocês, para que todas as pessoas que quiserem contratar com vocês ou conhecer vocês já saibam de largada que tipo de organização vocês são. Então, se tiver alguém de má fé, se tiver alguém que tem um comportamento diferente dos nossos pilares, essa pessoa vai entrar, vai ler o manual de vocês e vai falar: eu não vou me meter com eles porque não vai dar certo. Eu não vou conseguir fazer com que eles façam algo errado. Eu não vou conseguir fazer com que eles descumpram uma regra para poder fechar um contrato comigo. É a gente relatar, reportar quem vocês são. Bom, a primeira falta ética que a gente colocou aqui diz respeito aos cooperados em si, que são médicos, porque é uma cooperativa médica de uma especialidade médica. Então, para você poder se filiar, você tem que ser médico anestesiologista. Então, um dos pilares para a gente é cumprir as regras que regulam a profissão médica. E o Conselho Federal de Medicina se ocupa em fiscalizar e garantir que essas regras estejam sendo cumpridas. No entanto, a cooperativa também vai atuar no sentido de garantir que as regras sejam cumpridas. O nosso canal de confiança vai ser um canal para que os cooperados também possam reportar eventuais desvios de colegas. E a partir de então, a gente possa ir reconstruindo cultura, mudando hábitos e fazendo com que as pessoas tenham mais compreensão de como é que se espera que a função médica seja desempenhada. Quem espera? O Conselho Federal de Medicina. Então, a gente estuda a jurisprudência do Conselho, entende como o Conselho pensa e cria vetores para garantir que todas as pessoas cumpram essas regras. A gente chama isso de enforcement, reforço, garantia de cumprimento. Abusar da influência de mercado por meio da unificação de preço. Uma cooperativa médica, toda cooperativa é regida por um princípio, que é o princípio das portas abertas. Você não pode proibir alguém de se filiar, em princípio. Você pode criar regras de filiação, você pode estabelecer regras para como se filiar, mas não proibir que médicos da especialidade se filiem. Em função disso, não tem como controlar quantas pessoas vão fazer parte da minha cooperativa. Pode ser que eu tenha uma cooperativa num determinado município e todos os médicos são cooperados, que eu não tenho como impedir que eles sejam. Mas isso é domínio de mercado? Não. Não é isso que o CAD diz. Dominar mercado não é o fato de a maioria das pessoas quererem ser cooperadas. Dominar mercado é agir para impedir a concorrência, é ter dolo. Existe um elemento subjetivo específico que é fraudar a livre concorrência, para que de fato se concretize uma conduta anticoncorrencial. Isso são coisas que a gente precisa mostrar para o CAD de largada, que não existe isso, mas a gente é uma cooperativa, nós temos as portas abertas, nós não podemos proibir filiações. Agora, a gente vai garantir que o mercado e a precificação e a maneira como a gente conduz a nossa atividade esteja de acordo com as regras de concorrência. Vejam, se valer dessa influência que se tem no mercado, o fato de eu ter muitos médicos cooperados, aproveitar isso para impedir a concorrência é uma violação ao nosso código, ao nosso manual. Por quê? Porque é uma infração a uma norma concorrencial. Mas vejam vocês como a linha é tênue. Não se trata de haver muitos médicos cooperados ou todos os médicos de uma determinada especialidade serem cooperados. Se trata de usar isso para impedir que o mercado funcione naturalmente. Porque quando você faz um bom trabalho, você adquire uma boa reputação. E as pessoas vão querer contratar com você porque você tem uma boa reputação. Quando o seu trabalho é diferenciado, é por isso que as pessoas te contratam.
E o fato de você ter uma vantagem de mercado porque a sua reputação é melhor, não afeta a concorrência. Porque você construiu. Isso é algo que você criou. Em todas as áreas, em todos os setores da economia existem referências. Muito bem. Abusar da influência de mercado, procedendo a greves ou boicotes na hipótese de descumprimento de contrato público. Vocês já viram pela fala do Eduardo, e eu vou ficar falando isso bastante aqui, que contratar com o poder público é pisar em ovos. A gente tem que ter muito cuidado ao contratar com o poder público, porque existem mais regras que regulamentam essa relação jurídica. Não é como contratar com um plano de saúde privado. Não é como contratar com um paciente, o que não é necessariamente o caso de vocês. Vocês não, ou raramente contratam direto com o paciente, né? Não é disso que se trata. É contratar com alguém que é o Estado. É o Estado, o município, enfim. Mas que é público. Que tem servidores públicos lá dentro. Por que que é tão delicado? Primeiro, porque o crime de corrupção pressupõe um agente público em um dos polos da relação. A corrupção significa eu oferecer uma vantagem para alguém que está numa função pública. Importante isso. É diferente eu dar um brinde para o secretário de saúde e dar um brinde para o presidente de uma organização privada. Por quê? Porque a organização privada se mantém em si própria. Ela é autônoma. Ela deve satisfação ao Estado, mas ela não é o Estado. É completamente diferente. Então, eu utilizar a minha influência de mercado. Vocês têm influência de mercado, porque muitos anestesistas são cooperados. Isso é ok. Repito, isso é totalmente ok. Só que eu usar a minha influência, eu usar o fato de que eu acabo sendo a pessoa mais procurada para fechar contratos pela minha reputação e porque eu tenho influência de mercado, usar isso para boicotar órgãos públicos é descumprir uma regra concorrencial. Por exemplo, eu tenho um contrato público com o Hospital X, o Hospital X está inadimplindo o meu contrato e eu simplesmente, a cooperativa estimula os anestesistas a parar de trabalhar. O anestesista para de trabalhar. Porque ele não está recebendo. Se fosse privado, você chega e fala, o contrato é rescindido. Falou. Já que é público e vocês fornecem um serviço, vocês médicos, não a cooperativa não presta serviço, vocês médicos, cooperados, fornecem um serviço que é essencial à dignidade humana, médicos como um todo, não só os anestesistas. A situação fica mais acanhada e é por isso que o jurídico de vocês deve ser muito acessado. Todos os cooperados que estão aqui conhecem o jurídico da Copanest Piauí? O Marco, o Danilo. Quantos cooperados que estão hoje no treinamento nunca foram a uma reunião da cooperativa? É mentira, tem alguém que nunca foi que eu sei. Todo mundo foi? Procede, presidente. É isso aí? Joia, isso é ótimo. Isso é ótimo, porque isso força vocês a se conhecerem melhor. E quando a gente se conhece melhor, a gente já age de acordo com o que a gente como organização é. Cada um de vocês mostra o que a cooperativa é como organização. Bom, aqui é exatamente o tipo da corrupção. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Não se trata de você oferecer uma vantagem para o servidor público te dar um benefício que você não deveria ter. Eu vou dar um exemplo concreto, tá? Fiscalização do Ministério do Trabalho na cooperativa. No final, o fiscal ele chega para vocês e fala assim, olha, vocês estão cumprindo todas as regras ok aqui, tá tudo certinho. Mas se vocês não me derem 25 mil reais, eu vou dizer que vocês não estão. Vejam só, vocês estão fazendo tudo certinho, então a fiscalização deveria ir lá, fazer a avaliação dela e reportar que está sendo feito tudo certinho. Só que para ele fazer o certo, para ele relatar aquilo que de fato está ocorrendo, ele está pedindo para vocês um benefício ilícito, que é uma vantagem. É por isso que você não pode ficar sozinho com um funcionário público. Porque
Porque existem vários estudos que mostram, estudos empíricos, que o funcionário público, quando pede propina, normalmente ele tá cara a cara com uma pessoa só. Quanto mais gente tiver, mais acanhado ele fica. Surreal, né? É por isso que a gente não pode ficar sozinho. Se tiver só a Cecília com o fiscal do Ministério do Trabalho, ele vai agir de uma forma. Se tiver a Cecília, a Mônica e mais alguém, ele já vai agir diferente. Ele já vai agir diferente. Ele vai se sentir menos íntimo. Menos à vontade. É isso que a gente espera. A gente espera que um servidor público não se sinta totalmente à vontade. Porque se ele não está totalmente à vontade, ele não vai se sentir como alguém que pode te pedir alguma coisa ilegal. Manipular processo licitatório para afetar seu resultado. A fraude à licitação também é uma infração à concorrência. Eu posso pegar, por exemplo, eu tenho 3 empresas que fornecem material de expediente. Fazem caderno, bloco, caneta, e elas vão participar de uma licitação para fornecer material de expediente para o Ministério Público. E elas sentam, as 3, falam assim, olha, nessa concorrência a gente combina que quem ganha é você. Então eu não vou levar um documento e você vai fazer uma proposta muito alta. É óbvio que no final, já que só aquelas 3 pessoas estão participando, pense num lugar pequeno, só tem 3 empresas vão participar da concorrência. Quem vai se sagrar vencedor é aquela empresa que a gente já de antemão se preparou para fazer ser a vencedora. Isso é uma manipulação da licitação. Isso é uma fraude à concorrência. A concorrência tem que ser natural. Cada um oferece todos os documentos, faz tudo direitinho, bonitinho, e o vencedor é aquele que tem o melhor preço, o melhor serviço, de acordo com o critério que a licitação vai ter. Então, é uma infração à concorrência. Além de ser uma infração à concorrência, é crime. Está na Lei 8666, que é a lei da besta, que é a lei de licitações, que o final é 666, né? É uma lei satânica. E é a lei de licitações. E a lei de licitações, ela tem caráter civil, administrativo e penal. Então, ela também prevê crimes. Nela, ela tem tudo isso nela, ela é multifacetada, ela pode tudo. Um dos crimes é fraudar a concorrência. Criar artifícios para que o resultado final daquela concorrência seja manipulado. Falando em CAD, né, já que ele é uma preocupação que a gente teve lá na Febracan, o CAD, ele faz acordos, como o de TCC. E também tem um outro tipo de acordo que chama leniência. O Eduardo falou a respeito do acordo de leniência. Ele é um pouco diferente do termo de cessação. O primeiro acordo de leniência feito no Brasil foi numa situação de fraude licitatória do Rio Grande do Sul. Foi quando o CAD criou o acordo de leniência, para vocês verem como é comum. Muito bem. E manipular processo de dispensa de licitação para contratação com o poder público. Em regra, quando se contrata com o poder público, tem que ser por meio de licitação. Excepcionalmente, porque é uma situação cataclísmica, o Estado pode fazer contratação direta. Cataclísmica mesmo, porque não deveria ser a regra. É assim, não tem ninguém para oferecer esse serviço, e tem um hospital lá que está sem anestesista, ou tem um hospital que está caindo aos pedaços, eu preciso de alguém para assumir a gestão desse hospital. Só assim. Quando essas situações cataclísmicas ocorrem, um dos pressupostos para que seja possível a dispensa é que haja um parecer da procuradoria daquele órgão explicando os motivos pelos quais a licitação está sendo dispensada. Existe um processo interno que o órgão público tem que cumprir para poder fazer uma dispensa de licitação. Cabe a gente do compliance, a vocês, fiscalizarem as situações nas quais o Estado chega e fala: eu quero contratar vocês por dispensa porque tem um hospital lá que está caindo aos pedaços. A gente vai olhar se é verdade. A gente vai olhar e ter certeza de que é uma das hipóteses que autoriza a dispensa de licitação. Bom, aqui se trata de como é que a minha gestão financeira da minha cooperativa deve ocorrer. E tudo aquilo que é movimentado de dinheiro tem que estar registrado. Não existe meia nota, não existe nota fria e não deveria existir recebimento em dinheiro.
Se a pessoa chegar pra você e falar assim, eu quero pagar em dinheiro, seja quem for, tá? Você vai dizer, ah, tá bom, eu vou botar na minha conta corrente e vou emitir nota fiscal. Se ela virar e falar, não, faça isso não. Não receba. Vai saber de onde é que veio esse dinheiro. A gente tem um grande amigo do Rio Grande do Sul, que é um advogado bem importante, criminal. O nome dele é Auri Lopes Júnior. E o Auri, ele sempre conta, quando ele vai dar aula de lavagem de dinheiro, uma situação dele. Não porque ele cometeu, na verdade, mas é porque ele tem um cliente que está devendo uma bufa de dinheiro para ele, é R$500 mil de um parecer. Ele é o tipo de advogado que pode cobrar R$500 mil, né? A vida dele já está bem organizada. Então, ele também pode fazer o que ele fez, que é... O cara, toda vez que ia pagar ele, chegava com uma mala de dinheiro e botava em cima da mesa dele, assim. Tá aqui, R$500 mil, ele. Velho, eu não posso receber R$500 mil em dinheiro. Se você quer me pagar em dinheiro, eu vou depositar e vou te emitir nota fiscal. Cara, não faça isso não, doutor. De onde é que vem esse dinheiro se você não pode criar rastro? Então, alguém quer pagar em dinheiro, você vai virar e falar, não, joia, mas a gente vai depositar e emitir nota no valor integral e recolher imposto. Se a pessoa disser, não, mas daí não dá, porque já não contrata mais com ele, porque ele está lavando dinheiro. Se você não tem como saber a procedência do dinheiro, você não deveria estar recebendo. Os advogados estão horrorizados com isso. Tem uma lei agora que tramita no Congresso que a gente vai ter que mostrar rastro do nosso pagamento. O advogado, por quê? Pensa num advogado criminalista. Ele defende traficante de droga. De onde vem o dinheiro dele? Como é que o cliente dele é pago? Vendendo droga. Ele não tem outra fonte de renda. Só que, claro, tem toda uma discussão por conta do direito de defesa, porque dessa pessoa não tem como pagar de outro jeito. O trabalho dele é vender droga. Então, ele vai pagar o advogado com o trabalho dele. Não é o caso de vocês, mas só para ilustrar como essa questão da lavagem de dinheiro, ela é... Agora, pra gente, ela é tão tangente. Porque, vejam vocês, até algum tempo atrás, quando a gente pensava, tá? Todo mundo, na pessoa que comete crime, quem que você imaginava? Você imaginava uma pessoa à margem da sociedade. Você imaginava um traficante, um homicida. Hoje, quando a gente fala de um criminoso, quem que você imagina? Um político. A visão que as pessoas têm das pessoas que cometem crimes mudou. Então, a gente precisa ter certeza de que a gente vai se mostrar para as pessoas da maneira mais transparente possível. Porque quanto mais transparência a gente tiver, menor a probabilidade de alguém confundir a gente com aquilo que a gente não é. Deixar de registrar ato comunicacional interno ou externo a fim de omitir seu conteúdo. Você recebeu um contato de um servidor público. Você está numa festa. Você está num evento social seu. E daí vem uma pessoa ligada à Secretaria de Saúde. E ela encosta em você e fala assim, passa lá no meu gabinete, eu queria conversar um negócio legal com você, que eu acho que eu tô com uma ideia que vai ser boa para a cooperativa. Passa lá. O que você vai fazer? Você vai virar e falar, joia, manda por e-mail pra gente agendar. Por favor, meu e-mail é tal, você, diga o horário que você quer falar comigo, para todo mundo saber que você estava lá. E daí você vai chegar lá, você e mais alguém. E se for aquele tipo de pessoa barra pesada, você vai levar a gente, você vai falar, esse aqui é meu oficial de compliance. E a gente vai chegar, oi, tudo bom? Como vai? Você vai ver como a postura das pessoas vai mudar. Daí algumas pessoas falam pra gente assim, né? Ouvidos moucos. Falam pra gente assim, mas assim eu não vou fechar contrato mais nenhum na vida, porque nunca mais vai acontecer, porque esse país é assim mesmo. Olha, se todo mundo começar a agir conforme e a gente minar o poder público, ele não vai mais ter com quem fazer sacanagem. E aí acabou. Todo mundo vai ter que andar na linha. Se não tiver ninguém que está disposto a desviar, todo mundo vai ter que andar na linha. Claro que as pessoas vão falar assim, mas o oficial de compliance é uma pessoa que vive num mundo paralelo, né? Porque ele vive no mundo ideal. Agora a Ana vai terminar a aula aqui, ela vai montar no unicórnio dela e vai voltar para Florianópolis, né? Não. Por quê?
Porque a gente tem que confiar na possibilidade de alterar a cultura. Porque não é possível que a gente vai continuar sendo visto como um país não confiável. Vocês sabiam que existem vários índices internacionais de confiabilidade? A Transparency International, vários órgãos que medem, a gente chama de heat map, o mapa do calor. E eles medem qual é o grau de confiabilidade que aquele país tem para eu botar meu dinheiro. Eu quem? As grandes empresas do mundo inteiro. Elas vão botar dinheiro onde? Onde tem um índice alto de corrupção, que daí para elas poderem montar uma filial da empresa delas tem que pagar um troco aqui, um troco ali, um troco lá? Não vão, porque elas não querem colocar isso no passivo delas. E o Brasil está ranqueado no mesmo nível de confiabilidade que Serra Leoa. Tá horrível a situação pra gente, tá muito ruim. Se a gente não tomar medidas como essa, de criar regras internas, de se posicionar como uma entidade séria, de dar para as pessoas o nosso recado, a gente vai quebrar como nação. A gente vai pedir para Portugal para voltar a ser colônia. Porque a gente está piorando no heatmap nos últimos anos. A gente só piora. Ah, mas a Lava Jato é maravilhosa. A Lava Jato vai salvar a nossa vida. Ela piora a imagem da gente lá fora. Porque a única coisa que as pessoas falam do Brasil hoje lá fora é Sérgio Moro. Sérgio Moro. Ele é a única pessoa que as pessoas conhecem. Ele é o Pelé de antigamente. Você viajar para o exterior, as pessoas... Ah, Brasil, futebol, Pelé. Hoje, Brasil, Lava Jato, Sérgio Moro. Essa é a imagem que as pessoas estão tendo da gente. A gente piora nos índices de confiabilidade internacional. Muito bem. Omitir função paralela desempenhada junto ao setor público. Eu sou cooperado, mas eu também sou concursado. Pode, mas eu tenho que falar para a cooperativa que eu sou e onde eu trabalho para ter certeza de que a minha escala não bate. Eu não posso ter duas fontes de recebimento do Estado. Quem falou isso? Tribunal de Contas, que é quem audita algumas cooperativas. Quanto isso custa? Uma nota. Fazer uso da cooperativa para interesses próprios. Embora genérico, aqui se enquadra tudo, por exemplo, assim, eu tentar me empoderar por meio do fato de que eu sou cooperado. É eu chegar para um anestesista, recém-chegado a Teresina, e falar assim, olha, se você não se cooperar, você não tem a mínima chance de sustentar no mercado. Não vai acontecer para você. É usar o poderio da cooperativa como organização. Não é disso que se trata. Você pode mudar o seu discurso. Você pode falar, olha, se você quiser conhecer a cooperativa, ela é um grupo, ela é composta, ela é uma organização composta por um grupo de médicos anestesistas e ela serve para gerir os nossos contratos de maneira organizada, transparente, lícita, correta, com um jurídico forte. Quem sabe você vai lá conhecer a gente? Pronto. Linguagem. Porque às vezes o que a gente fala e o que as pessoas ouvem é completamente diferente. Ou às vezes as pessoas não entendem por um regionalismo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente deu treinamento na Febracan, tinha gente de tudo que é lado do Brasil. E num determinado treinamento a gente estava falando sobre comunicação e eu falei de um amigo nosso que era desembargador, ele se aposentou e agora ele tá living la vida louca, assim. Ele tá indo nos lugares, tomando porra. Tudo que ele não pôde fazer a vida inteira porque ele era desembargador, ele agora surtou, deu a louca geral. E ele tá fazendo tudo. E daí eu falei na palestra que eu tava dando, se ele vai lá, toma ferro em Santa Catarina, fica bêbado. Toma ferro em alguns lugares significa algo diferente. Daí e eu tava falando sobre comunicação. Olha só que loucura. Não foi de propósito, eu não sabia disso. Mas veio a calhar. Porque no final alguém levantou a mão e falou, explica por favor, o que é tomar ferro pra vocês? Deu, é tomar muita bebida alcoólica, e, tipo, né, pá. Cara, aqui é outra coisa. E depois eu fui descobrir o que era. Olha só como às vezes a gente tá falando negócio que a gente acha que tá todo mundo entendendo o que a gente tá falando e sai atravessado. Tomar cuidado com quem a gente se comunica e como a gente se comunica. E por isso que é tão importante registrar todos os nossos dados comunicacionais. Por quê? Tudo aquilo que você não puder dizer como foi feito, não faça. Tudo aquilo que você não puder dizer como foi feito, não faça. Se o servidor público tá de sacanagem e má fé, ele não vai mandar um e-mail para você para agendar um horário e você ir no gabinete dele. Porque ele não vai querer registrar. Não faça. Quem falou isso não fui eu, foi Immanuel Kant. É um filósofo.
Daqui a pouco a gente vai trazer um vídeo bem legal de um outro filósofo que vai falar sobre isso para vocês. Agredir colega ou paciente, especialmente por questões de raça, cor, orientação sexual e credo. Isso aqui é uma regra global de conformidade. Vocês ouviram a história do Starbucks? Um Starbucks que ficava no Arkansas, em algum estado republicano dos Estados Unidos. E 2 rapazes entraram no Starbucks e estavam aguardando um amigo chegar e foram ao toalete, pediram para usar o toalete. E porque eles tinham uma determinada compleição física, o gerente mandou eles se retirarem da loja. Porque o gerente achou que eles eram marginais, enfim, por total e absoluta falta de bom senso que ele fez isso. Pegou malzíssimo pro Starbucks. Acabou com a reputação do Starbucks no mundo inteiro. Todo mundo falando mal. Sabe o que o Starbucks fez? Ele fez do dia da... Eu acho que é o dia da tolerância, uma coisa assim. Todos os Starbucks do mundo fecharam no mesmo dia para fazer um treinamento em tempo real. Para que todas as pessoas fossem treinadas a respeito de como que elas devem se tratar com dignidade entre si. Pronto, o Starbucks voltou a ser uma organização séria. Reputação. A cooperativa tem a dela. A cooperativa não é você. Tudo aquilo que você faz em seu nome é um problema seu. Tudo aquilo que você faz em nome dela é um problema de todos. Tomar cuidado com a maneira como a gente utiliza a cooperativa em público é muito importante. Porque a reputação é dela e não sua. Eu sempre dou um exemplo que é muito banal. Quando você vai à casa de alguém que você não conhece muito bem, tá? Não uma pessoa familiar sua, né? Um amigo que você está indo a primeira vez na casa dele. Você está com sede e não tem mais água em cima da mesa. Você vai levantar, abrir a geladeira dele e pegar água para você? Não vai. Você vai virar para ele e falar: você poderia me ver um copo de água, por favor? Porque aquilo não é seu. É dele. A reputação da cooperativa não é sua. É dela. Porque ela é uma organização, ela é autônoma. E reputação é uma coisa que, quando a gente desconfigura, é muito difícil recolocar no trilho. Ou vocês, por acaso, não ouviram a história dos rapazes que ofenderam a moça russa na Copa do Mundo? Alguém aqui não ouviu essa história? Porque só se estiver em outro mundo, porque estava em todo lugar. Eu acho que eu vi umas 42 vezes aquele vídeo, porque infinitas pessoas me mandaram. Um dos rapazes que fez aquilo era colaborador da Latam. Foi demitido. Por quem? Pelo compliance. A gente conhece a pessoa física que o demitiu. O oficial de compliance da Latam. Veja, ele não estava com o símbolo da Latam. Ele só fez algo questionável de todos os pontos de vista possíveis e imagináveis. Só que é óbvio que a Rede Globo, ou seja lá quem for, vai tentar descobrir quem é esse cidadão. E descobriu que ele era da Latam. E aí, toda vez que aquela matéria aparecia no jornal, o que aconteceu 1 milhão de vezes, o jornalista dizia: esse cara é da Latam, esse cara é policial, esse cara é advogado, esse cara é não sei o quê. Todo mundo ali se encrencou. O que é advogado está sofrendo um processo ético disciplinar no Conselho Federal. O que era da polícia foi exonerado e também está sofrendo um processo administrativo porque ele é lá de Santa Catarina. Porque reputação, uma vez que você joga no lixo, uma vez que você faz alguma coisa sem pensar um pouquinho mais, é muito difícil você reaver o status quo ante. Muito difícil. As pessoas vão fixar aquilo. Por isso que a gente tem que ter tolerância entre nós, agir com tolerância. Por quê? Se, por exemplo, um anestesista prestando um serviço, mas é filiado da cooperativa, age com um paciente de maneira discriminatória, isso vai sair no jornal. Anestesista age de maneira discriminatória. E isso vai criar antipatia. E o que a gente precisa fazer é mostrar para as pessoas quem a gente é e criar a simpatia delas, trazer simpatia. Porque quando as pessoas conhecem a história da outra, elas simpatizam mais. Ser conhecido, mostrar quem a gente é, faz com que as pessoas simpatizem mais com a gente.
descumprir recomendação do jurídico da cooperativa. Então, o jurídico ele vai fazer parte de vários processos internos que a gente criou para garantir integridade, rigidez, padronização. O jurídico mandou não fazer. Aí você fala, tá nada, vou fazer. É uma falta ética. Se o jurídico falou que é para você não fazer, tem um motivo. E além do jurídico, o compliance também está fiscalizando. Então não é assim, né? A palavra final não é necessariamente do jurídico ou do compliance ou de quem quer que seja. Se trata de discutir e chegar a um consenso a respeito de qual é a melhor postura a ter com o órgão público X. Qual é a melhor postura a ter em face do descumprimento de um contrato Y. Deixar de consultar o jurídico a respeito de questão relevante. Então, você tem uma questão jurídica, um contrato. Aí você lê e fala, não, mas se a gente perguntar isso aqui para o jurídico, ele vai dizer que não é para fazer assim. E vai inviabilizar a negociação. Então, deixa quieto, é melhor não passar por ele. Não pode. Tudo aquilo que importa a potencialidade de efeitos jurídicos tem que passar pela análise do jurídico. Fazer manifestações hostis ao programa de compliance, desmerecer sua pretensão e falar mal da iniciativa. Não é que vocês não podem se expressar, né? Claro, é óbvio que vocês podem achar algo ruim do compliance, mas o errado é você fazer propaganda ruim. A gente chama isso de bullying do compliance, sabe por quê? Toda vez que a gente vai implantar compliance em qualquer lugar que seja, aqui a gente está fazendo isso com médicos, são pessoas que têm um grau de intelecção super alto, compreendem, em boa parte, a razão pela qual isso está aqui, porque isso pode, porque aquilo não pode, vocês compreendem isso. Mas às vezes a gente implanta compliance numa indústria. E a gente chega para os empregados, para os colaboradores, que acordam às 4 horas da manhã para entrar às 5 e fazer um trabalho fordista até às 2h40, que eles não podem fazer um monte de coisa. Eles vão odiar a gente. É inevitável. É por isso que a gente tenta ser simpático, legal, boa praça. Porque o compliance tem essa pecha. As pessoas, elas passam a achar que o oficial de compliance, que a gente, vai estar o tempo inteiro em cima de vocês. O que você está fazendo? E agora? E agora? O que você está fazendo agora? Não é disso que se trata, porque a gente parte da premissa de que vocês vão introjetar a informação, pensar a respeito, dialogar conosco e a gente vai construir uma organização mais íntegra a partir desses pilares. Então, uma das faltas éticas é o bullying do compliance. Você vê um colega seu falando assim, esse negócio de compliance aí não dá nada, isso aí não tem nada a ver, isso é balela, não serve pra nada mesmo. Eu não vou mudar nada do que eu faço. Quem que essa zinha pensa que é de chegar aqui e falar agora que eu tenho que fazer as coisas diferentes? Isso é provocar nas pessoas a pulsão de não cumprir o programa. É mais ou menos a diferença de você fazer incitação e você opinar. Eu posso chegar e falar assim, eu não gosto de mulheres. Posso falar, não gosto de mulheres. Eu acho que as mulheres são inferiores. Eu estou usando esse exemplo justamente para não usar um exemplo polêmico, então eu estou usando o exemplo mulher. Agora, é diferente eu chegar assim, as mulheres são seres inferiores, a gente deveria matar todas. Eu vou criar aqui uma organização de matadores de mulheres e sem citar. Vocês conseguem ver a diferença? É tênue, na verdade. Uma é uma opinião, a outra é eu provocar as pessoas a agirem a partir de. É disso que se trata aqui. É eu provocar as pessoas a agirem a partir de. É eu trazer N argumentos para convencer as pessoas de que nada disso tem qualquer serventia para a vida delas. E a gente trouxe aqui uma resolução do Conselho Federal de Medicina que pode repercutir junto à cooperativa. Tem algumas regras de publicidade da atividade. Por exemplo, sugerir que o estabelecimento contratante, o serviço médico ou o médico citado é o único capaz de proporcionar o tratamento para o problema de saúde. Eu estou falando de propaganda. É aquele médico que chega numa rede social, por exemplo, e fala, eu sou a única pessoa habilitada, eu sou a única pessoa capacitada a fazer isso. Porque é mentira também isso, né? Não é verdade. Assegurar ao paciente ou aos seus familiares a garantia de resultados. Dependendo da área médica, você até pode se cogitar que existe obrigação de resultado, dependendo do que você está prometendo. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um procedimento estético. E o médico, ela chega e fala assim, eu quero a boca da Angelina Jolie. E o médico fala, joia, bora lá, vamos fazer a boca da Angelina Jolie. Se não ficar,
pode-se cogitar que essa pessoa tem responsabilidade. Mas você não pode garantir para ela que ela não vai morrer num procedimento, por exemplo. Procedimento de altíssimo risco, cabeça aberta. Ah, doutor, jura que eu não vou morrer? Juro. Você não pode fazer isso, porque é mentira. Você não tem como jurar que ela não vai morrer. N coisas podem acontecer, você sabe melhor do que a gente, né? N mesmo, né? Quando a gente começa a conversar com os médicos, ver o número de coisa séria que pode acontecer num procedimento cirúrgico, a gente reza pra nunca mais ter que ser operado. Eu prefiro não saber. Eu falo, não me fala nada, eu assino qualquer coisa, eu não quero saber o que pode acontecer. Pode acontecer isso, aquilo. Ok. Prefiro não saber. Apresentar nome, imagem ou voz de pessoa leiga em medicina, cujas características sejam facilmente reconhecidas pelo público em razão da sua celebridade, afirmando ou sugerindo que ela utilize os serviços do médico ou do estabelecimento de saúde contratante da cooperativa. Eu vou ter que usar de novo o procedimento estético como exemplo, porque ele é mais resultado. Mas, quem aqui conhece a Pugliese? Que é uma mulher meio fit, pá, musa. Então, eu não tenho ela no Insta nem nada, mas a minha irmã tem e ficava o dia inteiro se sentindo mal porque a Pugliese é uma gostosa. E daí você fica olhando aquilo e a mulher, tipo, seca, magra, tá sempre alta astral, tá 6 horas da manhã, eu tô aqui correndo meu 8º quilômetro, né? Daí você olha aquilo, você se sente um lixo humano. Pega a Pugliese e fala assim, eu vou no médico tal, porque é ele que fez isso em mim, em mim, e aquilo. Você não pode fazer isso como propaganda médica. Vocês podem dizer, ai, que saco, não pode isso, não pode aquilo. Advogado pode menos ainda. A nossa profissão é a mais regulada que tem. A gente não pode fazer nada. Mas nada é nada. Nem que a gente tenha um escritório mesmo, tipo, você tem uma clínica. Você pode fazer uma divulgação da sua clínica. Eu não posso divulgar meu escritório. Tipo, venha pro escritório tal. Não posso. Anunciar especialidades para as quais não possui título, certificado ou informar posse de equipamentos, conhecimentos, técnicas ou procedimentos terapêuticos que induzam a percepção de diferenciação. Eu sou o especialista em... Eu sou o Dr. Bumbum. Tem agora... Vocês viram o Dr. Bumbum? Cara, mas ele não era médico no caso dele específico. Ou era, ele tinha o registro cassado, né? Imagina só a pessoa se denominar doutor bumbum, ou doutor isso, ou doutor aquilo. Aí tem dentista que está se denominando doutor isso, doutor aquilo. Isso é errado, do ponto de vista ético. Divulgar preços de procedimentos, modalidades aceitas de pagamento, parcelamento ou eventuais concessões de desconto para estabelecer diferencial na qualidade do serviço. Então, você colocar no seu site lá, eu faço em tantas vezes, aqui é o Magazine Luiza da medicina. A gente faz boleto, você paga a perder de vista. A medicina não é uma profissão compatível com isso. Ela é uma profissão intelectual. Não é varejão, né? Então ela também tem que se comportar como. Participar de campanha social sem ter como único objetivo informar ações de responsabilidade social do profissional ou do estabelecimento de saúde. A gente teve num evento uma vez que eles fizeram uma palestra, um congresso para divulgar, enfim, uma série de iniciativas e falaram sobre cooperativismo, sobre compliance, sobre áreas da medicina, área tal, área X, tal, um treinamento mesmo. E no final, veio tipo o Zé, o Miloco, o Titico, o Biboco, falar que iam concorrer a um cargo no Senado. Há 1000 anos atrás, tá? Tipo, agora não pode fazer campanha ainda. Pensa lá atrás. Não podia, os caras vieram fazer. Nós esperamos que a medicina nos apoie, a finalidade não era aquela. Era um curso de capacitação, não é nenhum lugar para fazer isso, né? Fazer referência a ações ou campanhas de responsabilidades sociais, às quais estão vinculados ou são apoiadores em peças de propaganda ou publicidade de médicos ou estabelecimentos de saúde. Em Santa Catarina tem um programa bem legal que se chama Reconstrução Mamária. Eles pegam mulheres, estão há muitos anos aguardando na fila da reconstrução, tiveram que fazer extração total da mama por câncer. E os médicos, os anestesistas, os cirurgiões plásticos, os mastologistas, criaram esse programa para auxiliar a população, porque é uma função social, né? Então, eles trabalhavam lá no CEPOM, que é o Hospital do Câncer de Florianópolis, e se uniram para viabilizar. Ano passado foram feitas 15 cirurgias, no retrasado 10, esse ano provavelmente vão ser feitas 20. Mas eles têm um acordo ético. Ninguém sai por aí falando, eu sou o cara que criei o projeto Reconstrução Mamária, eu sou o queridão do mundo.
eu sou a pessoa mais certa. É um trabalho social, você divulga, os anestesistas estão engajados nisso, cirurgiões, tal, todo mundo está se preocupando com algo social. Joia, isso é boa fé. Você tentar fazer propaganda a partir disso é eticamente errado, mesmo fora da medicina, né? Pensando assim, enfim. Bom, o que acontece se você toma conhecimento de que um colega está em desvio de uma das regras que a gente trouxe aqui? Você vai acessar o nosso canal de confiança. O Eduardo já falou a respeito dele rapidamente e vai falar de novo. Você vai acessar o site, tem um local que se chama canal de confiança na nossa aba compliance, que vai ser feita a partir dos treinamentos. A gente começa a construir isso no site de vocês para dar de publicidade para essa preocupação, para esse esforço que vocês estão fazendo em se diferenciar. Você não precisa se identificar e você vai relatar. Olha, aconteceu um fato assim, eu acho que pode ser que tenha havido um desvio. Vejam, o relato não significa a imposição automática de uma sanção. Significa a necessidade de processamento, de análise a respeito da veracidade daquilo que foi alegado. Né? Porque senão, eu vou pegar o cara com quem eu não me dou bem e vou inventar uma história dele só para que ele tenha uma sanção aplicada a ele. Não é disso que se trata, até porque, como o relato pode ser feito de maneira anônima, a gente tem que tomar muito cuidado com o processamento desse relato, com a averiguação da veracidade. Foi averiguada a veracidade, de fato aquela pessoa está em desvio. Cooperado, colaborador. Colaborador é a pessoa que trabalha na cooperativa, né? São 3 sanções possíveis: advertência, suspensão ou a exclusão da cooperativa. Por quê? Porque todos têm que estar voltados para um objetivo, que é o de divulgar o que é o cooperativismo, a importância dele, a importância social dele, e garantir transparência nos contratos da cooperativa. E seguir essas regras significa estar prestando atenção, estar pensando nisso. Eu prometi para vocês que eu ia trazer um vídeo falando sobre aquela frase que eu usei ainda há pouco, que é tudo aquilo que não puder contar como fez, não faça, né? Tudo aquilo que não puder registrar como fez, não faça. Esse vídeo a gente sempre gosta de passar agora, nesse momento, e quando a gente fala de falta ética, pode parecer que a gente está trazendo um monte de proibição, mas no fundo, ser ético ou não, agir de acordo ou não com princípios éticos, é algo ontológico, é algo intrínseco. É algo que você aprende em casa, na verdade. É que, às vezes, as circunstâncias provocam em você o reflexo de usar o jeitinho. Mas não se trata dos seus valores. Se trata de algo do ambiente. Eu falei para vocês, por exemplo, que o Brasil tem um péssimo índice de confiabilidade internacional. Dentro desse contexto, a ideia de que você tem que agir conforme a máquina, agir de uma determinada forma, senão você não vai ter uma chance. Mudança de perspectiva é o que a gente propõe quando a gente implanta um programa de conformidade. E a ética é algo que está dentro da gente. E aí, a gente trouxe para vocês o Mário Sérgio Cortella, num vídeo muito legal que ele fala. Não deu para ele vir pessoalmente, hoje ele estava ocupado, mas a gente trouxe ele em vídeo, para ele trazer para vocês uma mensagem que a gente considera muito relevante. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar? Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar.
Mas ele falou, então, mas ele estava distraído. Ele disse, então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo, tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito. Então nem faça. Nesta hora, eu citei várias vezes algumas religiões. Me lembro, talvez, daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo dos cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo dos cristãos escreveu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe. Vamos falar dos nossos canais de comunicação. Alguns pontos importantes com relação aos canais de comunicação são o fato de que, especialmente quando a gente está começando, né, o compliance, o canal de comunicação na maioria das vezes serve para dúvidas, para esclarecimentos. Quer dizer, se vocês vierem dizendo, olha, existe um fato aqui, outra coisa ali, etc. Como um todo, a gente já faz o levantamento dos riscos. Então, boa parte daquilo que vocês vão trazer para a gente não vai chegar aqui e ficar agora querendo fazer algum tipo de busca por responsabilização ou trabalhar essencialmente com essa lógica de responsabilização. Não é isso que é a essência do nosso trabalho, especialmente em cooperativas. Se vocês forem considerar o manual, por exemplo, guia do CAD de compliance, vocês vão ver, e eu convido a todos para lerem o guia do CAD de compliance, porque ele é curto, são 60 páginas, e vocês vão ter ali boa parte daquilo que nós estamos fazendo aqui é o guia do CAD. E o guia do CAD, especificamente com relação às cooperativas, deixa muito claro que a ênfase do compliance para uma cooperativa não é uma ênfase de sanção. A gente também não pode trabalhar com a ideia de que todo mundo sempre vai poder fazer tudo e a gente não vai poder recomendar a sanção. Mas a essência do compliance para cooperativas é a essência de trabalhar com a cultura, como a Ana falou e como eu já disse também. Então, para que nós possamos esclarecer dúvida, para que nós possamos receber informações de atos, a gente vai estar sempre à disposição. A primeira forma de fazer contato com o compliance é muito simples. É você conversar com a pessoa, se possível pessoalmente, né? Esse é o primeiro contato. Hoje em dia, no entanto, a gente utiliza muito a tecnologia. Então você faz contato através de telefone, através de celular, através de Skype, você marca a reunião para discutir pontos por meio do Skype. Então todas as formas de utilização tecnológica também são bem-vindas.
Além dessas formas de utilização tecnológica, no entanto, existem canais oficiais do compliance. Então vejam, a utilização de um canal não impede a utilização de todos os demais canais do compliance. Pelo contrário, a gente vai utilizar sempre todos os canais possíveis. E nessa hipótese, então, é muito importante que a gente considere que existem canais externos e canais internos. Tá? O canal externo é o Fale Conosco. Okay? O que é obrigatoriedade por lei? É que quando você faça isso, você se identifique. Tá? Por meio do canal externo é muito importante haver a identificação com relação a isso. O objetivo do canal externo é manter aberto esse diálogo entre a instituição e a sociedade. O Fale Conosco existe no site e nós, a partir do momento agora que a gente começa o treinamento, passa aos canais, passa para o site e faz o desenvolvimento dessa questão dentro do site da cooperativa. Então é ali que a gente vai encontrar esse canal externo de comunicação da cooperativa, né? Do Fale Conosco. Tá? Então é só entrar no site e lá vocês vão encontrar. Claro que a gente vai estar trabalhando agora no site e imediatamente ainda não vai estar isso direto no site, mas vocês vão encontrar isso em pouco tempo. Depois nós temos também os canais internos, ok? Temos também os canais internos. Os canais internos, primeiro, vocês vão ter, nós chamamos os canais internos também de canais de confiança. Os canais de confiança, porque no fundo, como eu disse, o objetivo é obter informação, dar informação e fazer com que a gente possa encontrar circunstâncias de risco e saber lidar com elas. Então, primeiro, você entra no site e aí você tem lá dentro do site a aba Compliance. E na aba Compliance você tem a possibilidade de fazer contato com a equipe de Compliance. Tá? Esse é o primeiro ponto. A segunda forma é por meio do e-mail que a gente vai, a partir aí da semana que vem, estabelecer. O e-mail ética.copanest.piauí. Vocês podem fazer também o contato através desse e-mail. Ok? O que é importante saber? Quando é feito por e-mail, nas hipóteses de você ser alguém de dentro da cooperativa, a gente vai estabelecer uma senha, né? E para as pessoas que recebem a senha, elas podem fazer isso anonimamente. Por que tem que ser assim, anonimamente? Porque você garante que as pessoas tragam informação, não tenham represália com relação a isso e principalmente porque essa é a padronização internacional. Tá? Muito bem. Nessa hipótese, a gente vai processar essa questão, mas nós não vamos decidir sozinhos. Vejam, o compliance não tem poder, como eu disse, de tomar a decisão, né? A menos que ele participe da administração da instituição. Existem algumas instituições, especialmente em alguns países, não no Brasil, em que os oficiais de compliance participam da administração também. Eles são contratados para ajudar a administrar. Não é o caso do Brasil, não é o nosso caso, né? Então, na verdade, a gente traz informação e a gente participa do comitê de compliance, que eu vou falar daqui a pouco o que é o comitê, né? E a partir disso poderão ser aplicadas sanções. Na maioria das vezes, para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem o ICC Toolkit, ele deixa bem claro que a sanção, via de regra, na hipótese da cooperativa, é advertência. Tá? Ou seja, não é a ideia de você ficar aí punindo ou atrapalhando ninguém, mas sim a ideia de você reconhecer problemas e trabalhar para que esses problemas sejam resolvidos. Tá? Não é a ideia de prejudicar, só deixar isso bem claro, porque senão as pessoas começam a achar que perdeu o foco do que é realmente o compliance. Além desse canal, a gente tem o canal de mailing. O que é o mailing? O mailing é uma ferramenta de treinamento que nós vamos estar trazendo para o site e vamos estar enviando a cooperativa para que ela possa enviar aos seus colaboradores e aos seus cooperados. O mailing é, portanto, um folheto em que a gente vai trazer uma série de questões ligadas ao compliance. Questões que estejam ligadas aos últimos acontecimentos que envolvam a cooperativa, que possam tanto informar quanto educar, quanto trazer questões importantes de risco, de situações concretas. Então, no mailing, a gente está sempre buscando trabalhar com as questões que são de interesse, né?
Por exemplo, o compliance trabalha circunstâncias, cláusulas, né? Cláusulas contratuais lícitas e cláusulas contratuais ilícitas. A diferença entre uma e outra. Compliance trabalha questões tributárias, cuidados que se possa tomar na administração, né? E cuidados que em algumas circunstâncias às vezes não são tomados. Compliance trabalha formas como os cooperados podem falar a respeito dos contratos da cooperativa e forma como eles não devem falar, como é que eles não devem se dirigir. Então, questões que podem ajudar a construir uma cultura de conformidade também através do mailing, ok? Então, muitas cooperativas fazem o seguinte: quando elas vão desenvolvendo o manual de compliance, elas têm um manual e depois elas vão anexando ao manual os mailings. Então, ao final do ano, você tem um conjunto de mailings que vai fazendo parte aditiva, digamos assim, do manual. Ok, esses são os canais de comunicação internos, né? Na maioria das vezes, o mailing tem formato digital. Vejam vocês que as informações que vêm presencialmente, que vêm da diretoria, que vêm, né, o que elas fazem? Elas criam um novo canal de informações. Você tem o canal, os canais tradicionais, você tem um novo canal de informações que é o canal do compliance. Seja por conta do mailing do que a gente pesquisa, seja por conta do que a gente recebe, seja pelo que vem por e-mail, seja pelo que vem em reunião. Esses canais como um todo, eles formam um número de informações que tem que ser debatidas. Ora, não cabe ao compliance definir o que vai acontecer. Então, o que existe? Existe um comitê, né? Um comitê de compliance. E o que o comitê faz? Bom, o comitê decide as questões, né? O comitê de compliance, ele tem sempre um número ímpar, ok? Na maioria das vezes, ele é formado por 5 pessoas, mas você pode ter mais pessoas. Então você deve ter representantes, a ideia é de governança, né? Você vai ter representantes. Você vai ter um representante dos cooperados, você vai ter um representante dos colaboradores, você vai ter representante da diretoria, você pode ter um representante da equipe de compliance. O importante é que você tenha a participação como um todo, né, das pessoas que estão envolvidas na cooperativa, para que esse comitê possa definir o que ele entende que é mais adequado fazer a partir daquilo que o compliance sugere ou a partir daquilo que o compliance recebe de informação, trata, treina e assim por diante, ok? Então, a ideia do comitê é que ele traga, vejam, o compliance como forma de criação de cultura é também uma forma de democratização das questões ligadas às instituições. Então, ele traz participação para isso e, consequentemente, ele traz uma responsabilidade maior de pessoas como um todo que fazem parte do comitê, ok? Então você tem ali representantes da alta administração, dos cooperados, da equipe de colaboradores e assim por diante, né? Para o caso das cooperativas, o que normalmente está sendo utilizado, que é o que a gente sugere para vocês, é que seja assim. Vocês podem ter no comitê participação de um membro, por exemplo, da equipe de compliance. Vocês devem ter um membro também que seja da direção, obviamente. Você deve ter um membro também de colaboradores, deve ter um membro também cooperado. E em algumas circunstâncias o que se faz é que você tenha um membro que seja de um conselho. Pode ser o conselho de administração, pode ser o conselho fiscal, tá? A gente traz um membro que seja também dos conselhos, que não seja especificamente da alta direção. E aí você monta o seu comitê. As reuniões do comitê, muito importante, fique bem claro, elas devem ser mensais. Tem cooperativas que fazem reuniões bimestrais. Se não tiver tanta informação, você pode fazer bimestrais. As reuniões não precisam ser presenciais. Você pode fazer a reunião por Skype. É muito comum a gente fazer as reuniões com o Hangout ou Skype ou qualquer outra tecnologia que sirva para poder especificamente fazer a reunião. O importante é que essas reuniões sejam agendadas, que você tenha alguma antecedência nas reuniões e que a gente comece já a desenvolver a prática e a cultura de trazer determinados assuntos para as reuniões do comitê, ok? E principalmente que a alta direção respeite as decisões desse comitê. Muito bem. Essas questões especificamente com relação ao comitê de compliance são as questões que vão fazer com que a gente possa documentar. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, os canais. Canal interno, canal externo, mailing.
e o comitê de compliance, ele tem que ser documentado. Pode até não ter uma alta movimentação no começo, a gente sabe como é que é, isso vai pegando com o tempo, mas tem que ser documentado. Por quê? Porque é essencial para que a gente possa comprovar que nós estamos em compliance, primeira coisa. E segundo, é essencial para fazer o pedido, por exemplo, do Proética no futuro. Tá? Então são questões formais que precisam ser respeitadas. Muito bem. No final das contas, a essência do que a gente trabalha, tá? A essência do que nós fazemos, está ligada com reconhecer determinadas características, admitir que essas características podem ser perigosas, podem ser arriscadas e merecem ser aprimoradas, tá? Vocês vão ver, e eu acho que é importante falar aqui para vocês com relação a isso, porque são exemplos que a gente vai tendo, né? Vocês vão ver que o compliance faz com que a gente se compare com outras realidades com muita frequência, e realidades muito concretas. Eu vou citar algumas cooperativas aqui para vocês terem noção, tá? Cooperativa Copaneste Santa Catarina, como eu disse, a Carene, né, que é a Cooperativa dos Anestesiologistas de Caxias do Sul. Copaneste de Natal, Copaneste Recife, Copaneste de Goiás, ok? Copaneste Triângulo Mineiro. Todas essas Copanestes que eu estou citando, todas elas, isso é muito importante, passaram por períodos. Copaneste Ceará, ok? Todas elas passaram ou estão passando por períodos de amadurecimento, algumas já há um pouco mais de tempo, outras há menos tempo, mas períodos de amadurecimento da relação delas com o mercado, ok? Todas elas passaram esse período de amadurecimento da relação delas com o mercado, considerando muito a postura do Ministério Público, do CAD e das demais instituições que trabalham juntamente com as cooperativas e que fazem parte do mercado. Quando a gente fez o acordo do TCC, da FEBRACAN, todos os casos foram concretamente considerados. Ok? Isso é muito importante para a gente entender isso. Vejam, em Natal, por exemplo, havia decisão judicial determinando a divisão da cooperativa. Né? Para vocês terem noção. Na Carene, havia multas altíssimas. E aí, a Ana falou para vocês na questão da comunicação, na forma de comunicar, na dificuldade de fazer as pessoas entenderem, né? É difícil às vezes entender. Vejam só, as proibições que vocês viram ali que ela estava falando com relação ao Código de Ética Médica. Por que isso aí é... Vejam, isso é proibição que está ligado com a atividade do médico, não com a atividade da cooperativa. Mas são proibições em que a atividade do médico pode respingar na atividade da cooperativa. Esse é um ponto importante, esse é um ponto central. É importante entender. Vejam só. O médico é funcionário público, concursado. Além de ser funcionário público concursado, ele atua num determinado local. E como concursado que atua num determinado local, ele também é cooperado. Os regimes jurídicos das funções que ele exerce são distintos. São dois regimes distintos. Nesses regimes jurídicos, a obrigação como médico é a mesma. Mas o regime jurídico em que eu estou trabalhando é distinto. Ora, eu preciso entender que vai haver consequências do fato de eu agir de uma determinada forma dentro da cooperativa para o âmbito público e dentro do âmbito público para a cooperativa. Se eu não entender que eu estou gerando consequências para a cooperativa pela minha atuação no âmbito público, e se eu não entender que eu estou gerando consequências para o âmbito público pela minha atuação na cooperativa, eu terei problemas. Peço a vocês que façam, vamos lá, uma seguinte pesquisa. Eu não vou ter como passar todos os detalhes, mas faça a pesquisa. Operação Onipresença. Já ouviram falar? Não sei se ouviram falar. Operação Onipresença. O que é essa operação? A operação aconteceu em Santa Catarina e em alguns outros estados do Brasil. Qual foi o caso? O que gerou essa operação? Eu estou falando em risco, né? Situações concretas de risco.
que gerou a Operação Onipresença foi uma circunstância de médicos que atuavam em âmbito público e atuavam também em âmbito privado. Atuavam em âmbito público e em âmbito privado exatamente nas mesmas circunstâncias, né? Como cooperados e como funcionários daquele local. E em determinadas situações eles tinham exatamente a mesma carga no âmbito público e no âmbito... Exatamente a mesma carga. E se você fizer a conta do número de horas que eles tinham, era impossível cumprir as horas. Por isso onipresença. Era simplesmente impossível cumprir as horas. Né? E por que esse tipo de coisa acontece? Porque a gente tende a seguir muitas vezes a cultura sem perceber que existem situações de risco que podem gerar problemas sérios no futuro. Né? Ou mesmo que podem gerar problemas sérios hoje, mas que as pessoas entendem que isso é assim mesmo, que é normal. Elas não pensam, muitas vezes, a gente não pensa muitas vezes em como evoluir. Então o que eu estou querendo mostrar a vocês são problemas que aconteceram no país inteiro, né? A forma, vejam, como é que eu negocio com o âmbito com o ente público ou com o ente privado? Como é que eu negocio? Adianta mostrar, vejam, é óbvio que toda cooperativa tem força. Toda, não é só de anestesia. Toda cooperativa tem força. Ter força no âmbito do mercado não é proibido, não tem nada de errado. O problema é o que eu faço com o meu poder. É como eu falo com as pessoas. É só isso. Vejam só, a Ana disse ali, eu não posso utilizar a ação social para fazer propaganda, na verdade fazer publicidade, né? A propaganda é política. Eu não posso utilizar para fazer publicidade. Eu não posso. Mas eu não posso... vejam só, a cooperativa não pode divulgar o que ela está fazendo? Como cooperativa de anestesia? Pode e deve. Vejam só como é tênue. Quer dizer, o médico não deve fazer por ele, mas pela cooperativa ele pode, porque por ela ele é mais forte. E não tem nada de errado que ela faça isso. Entenderam a diferença? Como é tênue? Vejam só. Eu... colocar a questão das indústrias. Eu sou um executivo de uma indústria. Ok? Eu posso dizer que eu contrato com uma determinada multinacional e ficar falando bem, que eu tenho um contrato com a multinacional? Posso e devo. Porque eu como executivo falo o nome da minha indústria, vale a pena falar. Agora, eu posso começar a dar informação do meu contrato com ele, dar informação referente ao cliente? Óbvio que não. Eu estou ferindo de sigilo. A linha, no entanto, entre dizer que eu tenho contato e começar a passar informação é muito tênue. Porque a conversa não é tão simples, nunca é. E é isso que eu quero mostrar a vocês. Políticas de envolvimento social, inclusive pelos canais de comunicação, sempre haverão. E sempre devem haver, cada vez mais. E a cooperativa precisa disso. Né? A cooperativa precisa. Mas eu não posso confundir essas circunstâncias com a publicidade para o cooperado. Esse ponto é muito importante. Daí a questão institucional. Vejam, as pessoas, e a Ana disse muito bem, a cooperativa não presta serviço médico. E o Estado, enquanto o Estado não entender a essência do ato cooperativo, e cabe aos cooperados demonstrar, mas se o cooperado também não entende o que é a essência do ato cooperativo, como é que faz? E isso é assim no mundo inteiro. A conscientização veio acontecendo, especialmente na Europa, nos últimos 20 anos, 30 anos. Vejam, o serviço da cooperativa é administrar os contratos do cooperado. Ela é uma administradora de contratos. A Copanest não presta serviço médico. Ok? Esse é o ponto central. Ah, mas é ela que contrata. Não, pera um pouquinho. Ela é uma intermediadora em relação a quem efetivamente presta o serviço médico. Esse é o ponto central. Ok? Então, isso significa que o ato cooperativo é o ato que decorre dessa união. É por isso que o ato cooperativo tem as suas benesses tributárias. É por esse motivo que ele tem que ser tratado tributariamente de forma distinta. Artigo 174 da Constituição. Por quê? Porque ele tem que ser protegido. E por que a Constituição determina que o cooperativismo tem que ser protegido e tem que ser incentivado? Porque ela sabe que o cooperativismo une a sociedade. Isso tudo é positivo.
qual que é o problema? O problema é quando a gente começa a identificar no cooperativismo essa união como forma de uma forma ou de outra, desrespeitar de outros direitos. Quando de alguma maneira isso acaba acontecendo. Ok? Então, utilizar o nosso poder de maneira a provocar desrespeito a direitos. Tá? Então, o importante é trabalhar com vocês é muito comunicação, né? Eu convido vocês, vejam, o nosso é o início de treinamento, a entrarem na página da Febracan, né? Especialmente as cooperativas. Por quê? Porque lá a gente tem tanto o nosso manual também, né? Mas vocês vão perceber, além do manual da Febracan, né, os questionários, aquela coisa toda, vocês vão ver que a gente tem uma parte ali que é só sobre provas. Porque lá a gente fez um curso super longo também, né? Que aqui a gente vai falar um pouco, mas só a parte de provas. Por quê? Eu preciso saber como que eu me comunico. Eu preciso ficar atento a como me comunicar, né? Eu tenho que tomar cuidado para não me comunicar de maneira que dê impressão, vejam, frases soltas, perigoso. Como que eu me comunico? Vejam, comunicação por WhatsApp, a mais perigosa. Comunicação por e-mail, perigosa também. Você realmente faz um texto longo por e-mail, um texto dizendo exatamente o que você queria dizer. Ok? Então, muitas das questões, porque a comunicação nada mais é do que prova, ou pelo menos indício. Então, o nível de consciência que a gente tem que tomar quanto ao que a gente efetivamente diz, ou quer dizer, ou quer fazer, que daí a dizer que existe um dolo, que existe uma fé, que existe vontade de manipulação, que a intenção é clara com relação às circunstâncias, começa a ser uma distância muito grande. Quando a gente vai conscientizando os profissionais, vai lidando com isso, começa a ser uma distância absurdamente grande. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, quer ver só? Olha lá. Plano de saúde tem exigido? Pergunta. Plano de saúde tem exigido prontuário para poder cobrar a conta, para poder pagar a conta para a cooperativa? Aqui? Em alguns casos, né? Não todos, mas em alguns casos. E eu pergunto a vocês, sabe onde é que os planos querem chegar? Isso a gente tem que discutir, isso é união. Sabe onde é que eles querem chegar? Eles querem chegar no dia em que eles vão pagar a cooperativa junto com a conta médica, com a conta hospitalar. Porque daí eles vão embromando, eles dizem que precisam de uma série de documentos para poder analisar. E qual que é o argumento deles? É que a junta médica é feita por médicos também. E por que você não pode dar o prontuário? Meu amigo, o paciente tem que autorizar que seja pela junta. E mais, só em situações excepcionais. Você não pode fazer com que toda a conta médica vá dessa forma, seja remunerada dessa maneira. Vocês estão vendo só como é que é a distorção? Se a junta médica pode ter acesso, então agora a gente só vai pagar mediante a análise da junta médica em relação ao procedimento. Isso vai virar regra. Isso mata as cooperativas. Só mata a cooperativa, mais nada. Vejam, para essa finalidade especialmente, união existe, tem que existir. Isso não pode acontecer. Mataria o sentido do cooperativismo. Tudo bem. Mas o cooperativismo também tem algumas vantagens tributárias. Bom, depende. Se o PIS e o COFINS continuar do jeito que está, é difícil dizer com certeza se tem vantagem tributária. Isso vai depender muito do que o Supremo vai julgar. Receber a conta médica antes é muito importante. Na verdade, não receber, né? Receber os honorários diretamente. Por quê? Porque quem contrata é a cooperativa. Ok? Porque o contrato é com ela. Então, estou querendo mostrar isso a vocês para vocês verem como em algumas situações a cooperativa é essencial. A lógica do cooperativismo é essencial como um todo, ela tem que ser trabalhada. Eu não posso aliciar o médico, vejam, não faz sentido aliciar o médico dizendo para ele, olha, se você não estiver na cooperativa, eu não sei não, hein? Olha só. É isso que o CAD diz. Ó, se você não estiver na cooperativa, não sei não, hein? O que é isso? Isso é ameaça, gente. Isso é terror. Olha só como a comunicação. Agora, se você disser, se você estiver na cooperativa, a gente fica mais forte, a gente negocia melhor, falar coisas boas. Pronto, acabou o ilícito. Estão vendo, tipo, com a tênue? A gente negocia melhor, a gente fica mais forte, a gente consegue reajuste melhor. Venham, venha. Por quê? Porque quando a gente faz isso e faz o treinamento disso e prova isso, não tem nada de errado.
essa é a questão comunicacional importante. Por isso que os canais são essenciais. Porque é só o meio de fazer, é o meio de falar do discurso, né? Vejam, o que significa aliciar o médico? Né? Se eu pensar, bom, depende de como você alicia, mas quando eu falo aliciar, significa que você está praticamente, você está trazendo o cara pelo lado negro da força. E é isso, como um todo, que a gente vai conscientizando devagarinho para poder manter. A ideia é sustentabilidade das cooperativas. Ok? Eu quero estar com a cooperativa daqui a 100 anos. Não adianta estar com ela daqui a 5 anos. Sustentabilidade. Quer dizer, dentro desse panorama que a gente está desenhando, e é por isso que é importante comunicar. Porque se você não fala, ninguém fala nada, ninguém comunica, ninguém diz, nem presencialmente, nem pelo canal. E é por isso que eu peço para vocês. Ah, mas hoje tem só 30 pessoas aqui. Tudo bem. Podia ter 10. Não interessa. É importante. Comuniquem, tragam, falem, levem para os demais. O que mais? A gente vai ter várias outras iniciativas. A gente vai ter estudo dirigido, a gente vai ter o mailing. Né? Depois, eventualmente, outros treinamentos presenciais. Então a gente vai utilizando isso para poder continuar fazendo comunicação. Ah, mas considerando o número de cooperados, ainda não é, sei lá, nós somos o quê? 150 cooperados? 190. Tá, nós estamos um pouquinho mais de 15% aqui. 15% é cooperado pra caramba. Tá? Vocês vão ver que em muitas circunstâncias esses 15 podem virar em breve um terço da cooperativa. A gente só precisa trabalhar mais um pouco. Ao longo do tempo e dos anos é possível sim, tá? Muito bem. Dito isso, agora a gente vai entrar nos processos internos, né? Mas para poder falar dos processos internos, eu tô vendo que tem gente que tá cansado. Vamos tomar mais um café, último intervalo, a gente entra na parte final do nosso treinamento, tá? Obrigado.